Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho a grande honra de estar entrevistando aqui um amigo, né? Pai do amigo também, Camilo, né? Ele é deputado federal, né? Ele já foi deputado estadual por um mandato, o deputado está no terceiro mandato, no segundo mandato do deputado estadual, tá? Ele é presidente da Comissão Parlamentar de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, né? Também é da Brasília, né? Da Câmara dos Deputados, também é presidente do PT de Sergipe, né? E já também, além disso, é agricultor e assentado, né? A gente vai estar falando hoje com a grande honra de estar falando hoje com João Daniel, deputado João Daniel. Muito obrigado, uma grande honra, né, por essa oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco assim da sua história e sua relação com a MST. Muito bem. É um prazer nós recebermos você aqui, né? Eu posso falar lá e cá, né? Já fica à vontade. Pronto, maravilha. Afonso, né? Anderson vai dar um corte, né? Olha, Anderson, é um prazer a gente estar aqui com você e falar com você. Claro. Um prazer. Uma correção, é o segundo mandato de deputado federal. Fomos um mandato de deputado estadual, estamos no segundo mandato de deputado federal. Você falou muita coisa importante aqui inicialmente, né? Eu acho importante a gente debater e discutir esse tema, né, que você iniciou falando da importância, né, da política, da diferença, né? A gente tem muito prazer de estar na política, de fazer política com amor, com coração, né, e ajudar, buscar soluções para a nossa população, né? Principalmente a partir das iniciativas do nosso povo, né? Sim. Seja da juventude, das mulheres, dos negros, da comunidade LGBTQIA+, dos agricultores, agricultoras, dos operários. Hoje pela manhã uma reunião com lideranças da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura de Sergipe, da FETASE. Agora encerrei uma reunião com um representante do Sindicato dos Bancários. Nosso mandato se envolve em todas as demandas que a gente sabe que tem interesses, né, de discutir grandes políticas públicas comprometidas. Recebemos também, ainda hoje, o Sindicato dos Nutricionistas, psicólogos, categorias a nível nacional que tem pautas nacionais e também tem pautas no Estado de Sergipe. Mas estamos aqui à tua disposição, um prazer. Muito bom, obrigado. Assim, algumas pessoas que não acompanham a atuação dos parlamentares, né? Eles às vezes acham que é um conceito popular, achar assim, que político é tudo igual, mas a gente percebe que tanto no legislativo quanto no executivo a forma de atuar é diferente, então não se pode achar que tudo é da mesma forma, porque, por exemplo, a gente observando a forma como que se vota, você pode compreender quais são o que é prioridade para determinados políticos e para outros não, né? Por exemplo, você votou contra a reforma da Previdência Social, né, que fez com que as pessoas tivessem que trabalhar mais 5 anos, né, tem que trabalhar agora mais 5 anos para se aposentar, né? Você também votou contra a reforma trabalhista, que retirou alguns direitos dos trabalhadores, né? Então, dessa forma a gente pode compreender e saber como melhor votar a quem são as pessoas que estão lá usando o mandato a nosso favor. Por exemplo, a respeito também da emenda 95 à PEC, né, o congelamento dos programas sociais, investimentos por 20 anos, você também votou contra. Agora vamos falar a respeito da questão dos agricultores
pequenos e médios agricultores, do qual você tem uma relação mais íntima, da qual você tem mais benefícios. Fale um pouco a respeito disso. Muito bem. É muito importante, você colocou as grandes reformas que foram feitas, né, para a elite brasileira nesses últimos 7 anos, né? Desde que foi afastada a presidenta Dilma, no golpe que foi o impeachment, grandes medidas foram tomadas no nosso país para destruir direitos, retirar direitos e atacar a nossa soberania nacional. Você tocou em algumas delas. 4 grandes reformas foram feitas após a retirada da presidenta Dilma, do governo Temer e Bolsonaro. A primeira, uma das grandes reformas foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não tem nada a ver com reforma. Foi uma tentativa de destruir com os direitos da classe trabalhadora. Há poucos dias eu recebi aqui o sindicato dos frentistas que trabalham nos postos de combustíveis. Sim. E o presidente me dizia, eu não sei hoje quantos trabalhadores tem ao todo, porque está sendo usado o chamado trabalho intermitente. Um trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem direitos nenhum e que passa a trabalhar parte do tempo, do dia ou da noite, lá naquele posto, naquela empresa. E pior, né? Trabalho intermitente feito na reforma trabalhista, inclusive, quando esse trabalhador assume o compromisso de trabalho intermitente, caso ele não vá, ele tem a obrigação de pagar. Olha só. É uma exploração sem limite. Rapaz. Depois fizeram a reforma da Previdência. Hoje nós temos, é importante as pessoas lembrarem que em 2014, quando encerrou o primeiro governo da presidenta Dilma, né, o primeiro ano do governo da presidenta Dilma iniciou com uma grande crise, quando a Aécio Neves e os líderes que perderam a eleição garantiram, prometeram que não daria trégua ao governo para inviabilizar o governo da presidenta Dilma. Criar uma crise política, uma crise econômica. Mas olha, encerra o governo da presidenta Dilma, você pode pegar 2014, 2015, você não tem uma pessoa na fila aguardando a aposentadoria. Hoje nós temos em torno de 3 milhões de trabalhadores aguardando na fila e tem trabalhador que está há 2 anos aguardando a sua aposentadoria. Nós temos um INSS enfraquecido, nós temos um sistema que trabalha para ser todo digital, onde o trabalhador, né, que procura uma agência, grande parte das agências estão sendo fechadas, sedes que foram construídas do INSS. Então a reforma da Previdência, além de ampliar o tempo para aposentadoria, retirou direitos e conquistas históricas da classe trabalhadora, do campo e da cidade. Tivemos também uma chamada Emenda 95. Sim. A Emenda 95 é a primeira na história mundial de que um governo usa o Congresso Nacional para aprovar uma mudança na Constituição, né? E a mudança foi chamada de proposta de emenda constitucional, que gerou o número último final, que é a Emenda 95, que congelou todos os investimentos por 20 anos. Ou seja, nós estamos há 7 anos sem correção do salário mínimo. Nós estamos sem correção dos programas sociais. Nós estamos sem investimento na educação, sem investimento na saúde. E onde está o dinheiro? Calcula, segundo os auditores, né, consultores, o Brasil tem hoje uma reserva de mais de 1 trilhão que o governo não gasta porque não faz investimento, né? Lamentavelmente, nós temos um governo construído à base da mentira, da fake news, que é o governo atual,
que não tem uma obra nova para inaugurar, não tem um programa social, né? Ao contrário, paralisou todos os programas. Então nós temos a emenda 95, que prejudicou e destrói com a economia nacional, com salários, com programas sociais, com educação, com SUS e com saúde. Nós temos, agora há pouco também aprovado, a autonomia do Banco Central. Há um debate sobre a autonomia do Banco Central, né? Os técnicos têm que decidir. Autonomia nenhuma. Foi entregue ao Banco Central, que é quem define a política econômica, política de juros, na mão dos agentes financeiros. O sistema financeiro passou a ter controle com um mandato para definir a política de juros e a política econômica do Brasil. Do dia que teve a autonomia do Banco Central até hoje, você só vê subir a taxa de juros e a população devendo no cartão, devendo empréstimos, endividada, porque o país entregou a política econômica e financeira sobre a autonomia do sistema financeiro privado, com os interesses privados, lamentavelmente, com esta autonomia do Banco Central. Então nós temos muitas reformas que foram feitas para destruir com a economia brasileira, a economia nacional, com a soberania nacional e com a valorização do trabalho, né, da classe trabalhadora. Eu vou dizer, as pessoas não percebem, né, não fazem certas... Pode utilizar, tá? As pessoas não percebem, mas veja só, o PT, assim como alguns partidos de esquerda, né, foram os únicos a se colocarem contra essas medidas, essas reformas que vinham com direto prejuízo para o trabalhador, né? Veja só, o senador Paulo Paim, ele foi um defensor muito importante da questão da previdência, né? E infelizmente a mídia só cobriu a parte do que eles queriam cobrir, eles não falaram da situação toda, né? Mas aqui, retornando... Isso é importante que você coloca, porque a grande mídia, né? Sistema Globo, SBT, Bandeirante, Record, são parte do sistema financeiro, né? Sim. Da elite brasileira. Então, toda reforma trabalhista, reforma da Previdência, emenda 95, a autonomia do Banco Central, todas com o mesmo discurso. Vai gerar mais emprego, vai dar estabilidade, né? Vai gerar um ambiente de negócio para voltar a economia a crescer. Todos diminuem emprego, todos precarizam os direitos trabalhistas e todos com a mesma mentira, sempre a mesma narrativa, com apoio da grande mídia, com apoio da imprensa burguesa, lamentavelmente. Ainda tem gente que acredita, sabe, por estar mal informado, que foi Bolsonaro que implementou o PIX. O PIX, ele foi uma coisa que nasceu do Banco Central. Eu recebo ainda no tempo de Lula. Eu recebo de vez em quando umas em redes sociais, né? Os grandes projetos de Bolsonaro. e coloca essa história do PIX, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver, é uma coisa que não tem nada a ver. Inclusive é bom gravar, viu? Para todo mundo saber que já, como foi feito pelo sistema financeiro, vai ter taxa administrativa, né? Hoje ele é gratuito, mas já vai ter taxa administrativa. Porque todo mundo vai ter, né? A grande maioria da população é um sistema rápido, simples, né? Mas vai ter sim a taxação, porque o sistema vive de cobrar e de arrecadar e acumular, né? Não é à toa que está aí o lucro dos bancos no primeiro trimestre, o lucro dos bancos do ano passado. Então, isso é uma coisa que pode ficar certo, vai chegar a hora que vai ter a taxazinha. Sim.
Em relação ao seu desempenho aqui, né, na região de Sergipe, né, você já conseguiu cerca de 40 tratores, né, para os municípios. Isso faz uma diferença absurda para os pequenos e médios agricultores que oxigenam a economia, né, dos municípios pequenos, né, viabilizam uma alimentação mais saudável, porque o grande agricultor ele produz em larga escala, né? Então ele faz uso de agrotóxicos, inclusive que Bolsonaro saiu liberando tudo quanto é agrotóxico aí, que são proibidos em outros países, inclusive, que trazem prejuízos para a saúde e as pessoas estão consumindo alimento com veneno, né? A respeito desses tratores que você conseguiu para muitos municípios, você pode falar um pouco sobre isso? Olha, nós temos um trabalho de trabalhar, primeiro, todos os recursos que nós investimos são recursos de emendas impositivas, né? Nós não temos orçamento do governo federal, nenhum real a mais. Não tem orçamento secreto, é orçamento público aprovado e recurso impositivo, que tem que ser pago e cumprido anualmente. Você falou de trator, mas nós temos projeto em todas as áreas, né? Claro que a agricultura familiar, áreas de reforma agrária, comunidades quilombolas, sindicatos rurais, cooperativas, nós temos uma prioridade que nós achamos muito importante, né? E acredito que é uma questão muito estratégica, né, para o futuro da humanidade, a gente debater a questão dos alimentos e a produção dos alimentos, né? Sim. Então, a agricultura que produz alimentos no Brasil e no mundo, que cuida da natureza e da vida, é a agricultura camponesa, a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Então, nós temos muitos projetos nessas áreas. Tratores equipados, né? Não tenho aqui a relação, mas deve ter sido entregue no mínimo 45, 46, próximo de 50 tratores nesses 7 anos aí e meio de mandato, né? 7 anos e 5 meses. Né? Nós temos entregado, né, bastante equipamento e temos a entregar. Nos próximos dias teremos novos para entregar. Mas também temos projetos na área de, né, trabalhamos muito e investimos em poços artesianos para ter pequenas áreas de irrigação, pequenas indústrias, né, na área da agricultura. Agora mesmo está sendo liberado uma agroindústria, a primeira de Sergipe, na área de produção de massa de milho, né, de cuscuz orgânico. Orgânico. Oh, beleza! Vamos fazer no município de Riachão, divisa de Riachão, com Lagarto, apoio ao movimento camponês popular, né, que vai ter uma indústria para produzir, né, para quem quiser consumir um bom cuscuz agroecológico, né, nessa indústria só vai ter milho agroecológico, né, milho orgânico. Mas temos projetos em todas as áreas, né? Na área da cultura, na área da produção de alimentos, nas áreas de infraestrutura, né? Tudo aquilo que é demanda da sociedade, das comunidades, nós tentamos trabalhar para virar projeto. Por exemplo, entregamos o ano passado, né, um projeto muito importante na área da cultura, né? Grupos culturais do estado de Sergipe nos reivindicaram equipamentos, né, capacitação, instrumentos musicais, numa das emendas com apoio da Fundação de Cultura do estado de Sergipe e com a entidade Raízes Nordestina, que trabalha com cultura popular na região do Alto Sertão, mas ela é do estado de Sergipe. Nós entregamos equipamentos
instrumentos para 30 grupos culturais do estado de Sergipe, né? Desde os grupos de capoeira aos grupos das religiões de matrizes africanas, grupos de sanfoneiros, de pífanos, violeiros, enfim, para todos os grupos que demandaram. E apareceram novas demandas, estamos trabalhando em outro projeto. Então a gente trabalha com projetos que ajudem a fortalecer, né? Muitos carros, equipamento para cooperativas, né? Caminhões para cooperativas e para associações também. Nosso grande objetivo do mandato é fortalecer a sociedade brasileira, em especial a sociedade sergipana, que a gente possa ter organização social popular e projetos que viabilizem, né, a nossa população. Há poucos dias nós estivemos agora visitando o hospital da IBSER, Hospital Universitário em Aracaju. Eu fui fazer uma visita com nossa equipe, fomos recebidos pelo reitor, pelo diretor do hospital e por toda a equipe. Há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, eu estive no hospital para procurar me inteirar sobre o problema das cirurgias de catarata. E a direção do hospital, naquele momento, me mostrou que tinha grandes profissionais concursados, toda a estrutura pronta, faltando equipamentos. E a gente solicitou quais são os equipamentos que faltam. E naquele momento era R$1.800.000. A gente colocou uma emenda para comprar os equipamentos. A gente passou lá vendo milhares de pessoas que já tiveram procedimentos, cirurgias, exames dos equipamentos, né? Mas a gente sabe que isso tudo nem sempre é divulgado, né? Então a gente está aqui também para divulgar que a gente trabalha com emendas que a gente possa ver, mostrar, mas especialmente beneficiar a nossa população. Então, essa questão de catarata é importantíssima porque geralmente pessoas de baixíssima renda que precisam de uma cirurgia e muitas vezes tem uma coisa, mas falta outra, falta uma coisa, enfim. Agora, em relação a... Eu vejo assim, o pequeno agricultor e o médio agricultor, ele tem uma importância muito grande, né? Porque além de produzir alimentos ou orgânicos ou com o mínimo possível de pesticidas, né? Porque para ele é muito mais fácil trabalhar dessa forma. Também é uma questão de se colocar, de se distribuir melhor a renda do que está dando muitos para quem já tem grandes terras, né? Em relação à reforma agrária, né? O que o PT já fez, né? Porque o PT já teve no governo durante, né, o Lula foi, e muita coisa já foi feita, né, a respeito da reforma agrária, né? Sim. Se fosse comparar da história do Brasil, da proclamação da República até hoje, né, o que o PT já fez é uma coisa assim imensamente diferente, né, em questão de reforma agrária. Você pode me falar a respeito disso e também do contexto não só nacional, como também no contexto de Sergipe? Olha, isso é muito importante. O Brasil é um país que teve, né, a chamada abolição da escravatura, né? O Brasil teve trabalho escravo, foi escravizada a população, foram milhões de trabalhadores e trabalhadoras negros, e um dos poucos países que não fez na chamada libertação, né? O mundo inteiro já não tinha trabalho escravo, pelo menos no mundo desenvolvido, né? Exigia um novo modelo, né? Que é um absurdo, né? O que houve na história da humanidade com a escravização das pessoas, né? Especialmente da população africana.
o Brasil não fez a reforma agrária. Então, essas pessoas foram libertadas, entre aspas, sem direito a nada, né? Foram para onde essas pessoas? Para as periferias, para as favelas, que construíram favelas, beira de riachos, encostas, manguezais, nos piores locais e mais distantes, né? Basta você fazer um levantamento onde estão os quilombos legalizados hoje, né? Que lutaram para o seu reconhecimento. A grande maioria estão em locais distantes, que foram onde se refugiaram, onde organizaram comunidades, né? Para poder sobreviver e reorganizar e organizar a sua vida. Então nós temos um problema. A reforma agrária no Brasil nunca foi feita. Ela não vai ser feita por um governo que virá, e a gente espera, de forças populares, como também não foi feita no governo do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula e do governo Dilma. Fizeram políticas de reforma agrária, porque a reforma agrária é um grande problema no Brasil, que a elite brasileira e o sistema não permitem, porque a propriedade da terra no campo e na cidade, ela é a principal forma de poder. Por isso nós temos a especulação imobiliária das grandes empresas e donos de terra na cidade, e temos as grandes extensões de terra no campo. O Brasil é um dos únicos países, se não for o único, né, que você tem incentivo e subvenção, investimento e pagamento do Estado para exportar, e você não tem subsídio e apoio a produzir alimentos para a população brasileira. A Lei Candir, aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, em vigência até hoje, que traz prejuízo de bilhões para os estados e municípios, ela dá a meia dúzia de empresas, né, um lucro absurdo no apoio às exportações. Por isso fica todo dia essa grande propaganda que o agro é pop, que o agro é isso, que o agro é aquilo, para justificar os bilhões de investimento feito todos os anos para a exportação. Porém, essa grande exportação da monocultura leva a grandes consequências. Primeiro, geração de muito pouco emprego. São grandes extensões de terra baseadas em alta tecnologia de máquinas, né? Grande quantidade de agrotóxicos e um pacote, né, que é vendido e implementado sob o interesse das grandes empresas. Então nós temos esse grande problema da reforma agrária no Brasil, que é uma política, né, nos governos Temer e Bolsonaro, eles acabaram com todas as políticas agrárias, acabaram com o MDA. Então nós precisamos retomar. O governo Lula e Dilma fizeram muitos assentamentos, reconhecimento de comunidades quilombolas, demarcações de terras indígenas, mas o problema ainda continua grande, porque não depende de um governo, depende de uma correlação de forças da sociedade brasileira, de um dia dizer: precisamos fazer justiça, dar direito a todas as pessoas terem terra para plantar, terra para morar, né? A gente acabar com essa situação de não ter terra para produzir, plantar, e também na cidade para morar. Então, há uma diferença muito grande, né, da agricultura familiar brasileira com a grande agricultura que produz apenas para exportação. Você falou uma questão importante sobre os agrotóxicos, né? Muitos venenos, né, os agrotóxicos estão sendo vendidos no Brasil, que já são proibidos de vender em vários países, né? Que está comprovado que são cancerígenos, que são males para a natureza, para a vida, né? E que são usados dentro de um pacote. O que é um pacote? Você compra e consome. Você faz um plantio, antes de aparecer a praga, você já passa um tipo de inseticida, de venenos, né? Porque é todo um pacote de um modelo de agricultura
empresarial capitalista, que tem desde o preparo da terra, a semente, né, os agroquímicos, que envolvem os adubos, os venenos, né, até a colheita. Olha, o maior absurdo, nós estamos consumindo feijão para apressar a safra da colheita do feijão, assim que o grão do feijão está maduro, para que ele seque rápido e possa ser utilizada uma nova safra, é passado imediatamente um veneno secante para que a planta seque, fique em pé, dura, para que a colheitadeira entre e colher. Então, né, é um absurdo a quantia de veneno que nós estamos consumindo, que nós estamos usando sem nenhum controle por parte da saúde pública. Agora mesmo foi votado, né, um PL do veneno na Câmara Federal, está em discussão no Senado, lamentavelmente entrou em discussão no Senado, há uma pressão da sociedade civil, personalidades, artistas, entidades ambientais, movimentos populares, sindicais, para que o Senado não aprove, mas há uma pressão para que seja aprovado. Nessa nova legislação, ao invés dos órgãos de saúde, Ministério da Saúde, né, a Anvisa, né, dar o parecer sobre a questão do tipo de agrotóxico e se ele faz mal à saúde e tem problemas, a última que vai dar o parecer é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é lotado de técnicos e engenheiros ligados às grandes empresas que têm interesse, na grande maioria, de venderem agrotóxicos. Você vê, esses agrotóxicos causam doenças, eles danificam o solo, poluem, né? Essas águas com poluentes, pesticidas, evaporam, vai para chuvas, contaminam insetos, animais. Os trabalhadores que estão ali em contato direto com os venenos pesticidas também adoecem. Enfim, é um ciclo vicioso que só traz males, né? Em relação ao MST, Movimento Sem Terra, do que você poderia assim, falar em relação também ao assentamento Quissamã, né? O MST e o assentamento Quissamã? Olha, o Movimento Sem Terra é uma grande organização social que nasceu para lutar pela reforma agrária, né? A reforma agrária tendo como os grandes objetivos, né? Primeiro é a questão da terra, a importância da distribuição da terra, da reforma da terra, né? Garantir a terra para quem quer trabalhar, produzir, morar, viver na terra. Segundo, né, o movimento também luta por uma política agrícola, né? É preciso ter a distribuição da terra, mas é preciso ter uma política agrícola que contempla a questão da habitação, educação, cultura, lazer, infraestrutura, universidades, né? E também o movimento luta por uma sociedade justa, igualitária, fraterna, né? Que nós possamos ter uma transformação da sociedade. Todos os assentamentos enfrentam muito problema. Nós estamos há 7 anos sem política nenhuma do Estado brasileiro, né? Praticamente o INCRA está paralisado, né? Paralisado, sem recurso nenhum para desapropriações ou para fazer assentamento. Ao contrário, o governo federal entrou com uma ação para não implementar 150 assentamentos que já estavam pagos no Brasil e também aqui em Sergipe, nem regulariza, nem assenta e estão, né, congelou completamente a questão da reforma agrária. Então, os assentamentos vêm se virando, produzindo, trabalhando. Temos boas experiências na área da agroecologia, na área de trabalho na questão orgânica, temos muita experiência de produção. Quissamã também é um assentamento que está na Grande Aracaju, né, que as famílias vivem, moram, trabalham
e enfrentam também os problemas do dia a dia, né? Mas trabalham basicamente com a produção, né, de pequenos animais e culturas anuais. Agora, o assentamento, ele ainda não é de propriedade dos... Ele já pertence, é um território, é uma propriedade dos agricultores, ou eles estão ali de forma temporária, de forma precária, como é? Eles têm o título da terra? Todo assentamento tem após a desapropriação e o assentamento das famílias, né, que é a seleção e a moradia das famílias. As famílias são selecionadas, né, lutaram, conquistaram, estão dentro dos critérios, são assentadas, elas têm uma concessão, né? Nós defendemos que a terra deve ser um bem comum, né? Ela não deve ser algo para negócio, para venda, compra e venda. Ela deve ser algo comum, hereditário, de pai para filho, para produzir, viver, né? Lá no assentamento. Tem dois tipos na nossa Constituição prevê dois tipos de título. Um título de concessão real de uso da terra, né? E um do título definitivo da área. A grande maioria no Brasil inteiro, né? Desde o governo Sarney, né? Muitas áreas foram emancipadas, mas a grande maioria no Brasil inteiro, né? E aqui também, não tiveram ainda toda a sua implementação da infraestrutura. Infraestrutura nós chamamos de escolas, estradas, projetos produtivos, viabilidade. Então, nós defendemos, né, que o Estado, que o governo tenha, né, uma grande política para garantir que as pessoas possam ter todas essas garantias para emancipar os assentamentos. Hoje o governo federal faz muita propaganda, que está titulando e tal. O governo não tem nenhum crédito para assentamento, nenhuma política, né? Portanto, eles estão dando contrato de concessão, fazendo propaganda contrária à reforma agrária. Mas eu queria também aproveitar para dizer que durante a pandemia nós aprovamos o projeto, foi iniciativa nossa, junto com o Núcleo Agrário da bancada do PT, com apoio da oposição, aprovamos na Câmara e no Senado o projeto Assis Carvalho, para trabalhar, solucionar problemas de dívidas rurais da agricultura familiar e assentamentos que tinham pendentes e liberação de crédito para produzir alimentos. Esse projeto foi aprovado 2 vezes, vetado 2 vezes e o Congresso derrubou o veto. Entramos com uma ação na Justiça Federal e a partir do último dia 1º de junho, apesar de ter sido derrubado o veto final de dezembro de 2021, agora está chegando nas agências ao menos a parte, né, da renegociação de dívidas. Mas o crédito até agora não foi implementado, mesmo tendo uma lei do Congresso Nacional aprovada. Muito foi apresentado, né? Eu acho super interessante, tá? Mas, para finalizar, eu gostaria, assim, em relação a essa questão de você poder estar dando condições dos agricultores poderem produzir, os poços artesianos, né, que você, de alguma forma, que você viabilizou, né, vem dar condições muito melhores da produção. Você pode falar um pouco sobre a questão dos poços? Olha, nós temos uma necessidade na nossa região Nordeste. Nós vivemos numa região semiárida, né? Então, uma região onde é muito importante nós aproveitarmos todos os recursos hídricos que possam, durante o período, principalmente durante o período de verão, né, de estiagem, dar ao pequeno agricultor, ao assentado, se ele tem condições de água, para possibilitar pequenas irrigações. Hoje nós temos muitos projetos de irrigação, muitos não, mas já temos bastantes projetos de irrigação
né, no Alto Sertão, em todas as regiões, e essas é que possibilitam uma renda melhor às famílias, produzirem, né, entre safra, né? Então tem muitas experiências em, hoje, todas as regiões do estado de Sergipe, né? Claro que nós temos um grupo maior concentrado entre Canindé e Poço Redondo, né? No caso, Jacaré-Curituba, né? Que são em torno de 700 famílias, mas nós temos pequenas irrigações em várias regiões, né? Desde São Cristóvão, Estância, Indiaroba, várias regiões que já têm e tem um potencial muito grande. O que precisa é uma política de Estado. O que nós fizemos foi fazer algumas experiências, ter poços artesianos, ter kits de irrigação, para que as famílias lutem para que a gente chegue uma hora numa política de Estado. Você sabe que Sergipe tem uma legislação estadual aprovada na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governo do Estado, de uma política de agroecologia, que trata de criar incentivos para a agricultura familiar e áreas de reforma agrária, produzir alimentos saudáveis, alimentos orgânicos e criar essa infraestrutura. Essa lei de nossa autoria foi sancionada, está em vigor, o que falta é colocar recurso para implementar esse projeto. Eu agradeço, tá, pela oportunidade de estar tendo esse diálogo, né, essa conversa que é muito importante, tá? E você gostaria de fazer uma consideração final, deixar um recado? Olha, eu queria deixar um grande abraço e nos colocar sempre à disposição. A gente precisa de muita comunicação alternativa, né? Importante. Porque se nós ficarmos só nas oficiais ou nas comerciais, uma boa parte das notícias saem quando interessa aos donos dos meios de comunicação, né? Ao sistema. Então, a gente acha muito importante que as redes sociais, os meios alternativos possam divulgar ideias, propostas, projetos para criar, né, uma sociedade que pense, uma sociedade que discuta, uma sociedade que se alimente com alimentos bem diversificados, produzidos pela agricultura familiar. Essa é a nossa vontade, nosso sonho, e vamos continuar essa luta. É isso aí, valeu galera! Obrigado!